Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortalezas Express. Muito mais sabor em menos tempo. Olá, bom dia. Quarta-feira, 2 de janeiro, e você vai ver agora no Amazônia TV. Usuários da zona sul da cidade ficam sem transporte coletivo durante a manhã. 15 linhas paradas por quase 2 horas. A Polícia Rodoviária Federal fez um balanço da operação fim de ano pelas estradas que cortam o estado. Números alarmantes. Política, saiba como foram as posses de prefeitos e vereadores aqui na capital e também no interior do estado. No estúdio nós vamos conversar com o secretário Rafael Assayag sobre as mudanças que a nova gestão pretende realizar no centro da capital. E 2013 já chegou, que tal iniciar o ano tendo hábitos saudáveis? Um grupo de apaixonados por bike já começou o ano com pedal direito. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Amazônia TV. Usuários da zona sul da cidade ficaram sem transporte coletivo hoje pela manhã. Com a paralisação, passageiros de 15 linhas esperaram por quase 2 horas nas paradas de ônibus. As linhas fazem o transporte para os bairros de Petrópolis, Japim e Japinlândia. A paralisação ocorreu após a demissão de 12 rodoviários, ocorrida nos dias 29 e 31 de dezembro. O movimento terminou após a intervenção da SMTU e de representantes dos sindicatos das empresas de ônibus e dos rodoviários, antes das 7 da manhã. Neste momento, os trabalhadores estão reunidos com o presidente do SMTU, Pedro Carvalho. A Polícia Rodoviária Federal do Amazonas fez um balanço das operações de fim de ano para fiscalizar as estradas. Laura Liz esteve com Afonso Neto, chefe da Polícia Rodoviária, e tem as informações. A operação fim de ano da Polícia Rodoviária Federal continua, e quem está aqui conosco para passar um balanço parcial é o Afonso Neto, ele que é chefe da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas. Até agora, quantos acidentes foram registrados? Ocorreram 8 acidentes, destes 3 com vítimas fatais e os outros 5 com feridos. Quantas infrações foram registradas? Houve aplicação de multa? Aplicamos mais de 650 autuações, destas 10 por alcoolemia. Foi realizado o teste do bafômetro? Aumentamos em 700% nossos indicadores. Dentre eles, os testes de alcoolemia. Realizamos mais de 700 testes. Destes, apenas flagramos 10 condutores dirigindo sob influência de álcool. Em relação ao ano passado, esses números, houve um aumento no número de acidentes? Os acidentes dobraram. Pegando esse mesmo período, do dia 21 ao dia 31 de dezembro, ocorreram 4 acidentes. Esse mesmo período, 2012, 7 acidentes. Muito obrigada pelas informações, bom dia. Laura Liz para o Amazônia TV. Um jovem de 18 anos foi morto pelo próprio pai durante uma briga por volta das 8h30 da noite na Avenida Duque de Caxias, Praça 14, Zona Sul de Manaus. A polícia investiga o caso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a vítima tentava apartar uma briga entre o pai, de 39 anos, e um outro homem, quando foi ferido com um golpe com o cabo do terçado na traqueia. Ele morreu ainda no local. A Polícia Militar informou à produção da nossa TV que o homem envolvido na discussão fugiu do local e ainda não havia sido localizado. O crime foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. Não é preciso ir muito longe para constatar: Manaus está cheia de buracos. Em vários trechos é possível encontrar verdadeiras crateras se formando nas vias. A população quer solução e o novo secretário municipal de infraestrutura falou sobre as ações imediatas na capital. Uma insatisfação de muitos manauenses. Imagina esse monte de buraco, a cidade tá um caos, né? A população sofre com os muitos buracos espalhados em todas as zonas da capital. Na Avenida Torquato Tapajós, esta estrutura esconde um buraco e representa um perigo para o motorista. Na Avenida Max Teixeira, sentido centro-bairro, um outro buraco aumenta em um lado da via, próximo a uma parada de ônibus. Nos bairros, o problema se repete. No conjunto Beija-Flor, praticamente todas as ruas estão nestas condições. O motorista que trafega por aqui precisa ter cuidado. A água da chuva esconde enormes buracos.
Tava pior, aí passava, quebrava tudo que era carro era batendo aí, né? Aí eles vieram com a caça cheia de caçada e jogaram aí. Toda vez foi assim. Jogaram só o cascalho? Só o cascalho. Asfalto para cima não existe mais, né? Nem aqui nem na Alvorada onde eu moro. A situação mais crítica é na Avenida Constantino Neri, próximo ao Hemoan e à Arena da Amazônia. A situação é complicada neste trecho da Avenida Constantino Neri, porque as duas faixas da via estão com enormes buracos. Os carros precisam passar mais devagar e aí não tem jeito, um congestionamento se forma. É grande a quantidade de veículos na avenida e com a chuva o problema fica ainda mais grave. Os motoristas reclamam do descaso com a avenida, que é uma das principais de Manaus. Aqui em Manaus geralmente é assim, né? Atrapalhando muito. Muito. Eu estou esperando o pessoal do prefeito, que ele disse que começava hoje o trabalho dele, né? O vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura esteve no Bom Dia Amazônia e falou sobre as ações para solucionar o problema. Nós iremos tapar, nós iremos resolver. Tem asfalto, então? Tem asfalto, nós temos um contrato que está em vigência com 4 empresas que até final de fevereiro ele está para algumas empresas vigorando. Portanto, eu vou tratar com cada empresa, com cada fornecedor, verificar o que está acontecendo para que eles entreguem todo o asfalto para os distritos de obras para que eles possam colocar. É claro que as grandes obras, é claro que, por exemplo, asfaltar toda a Paraíba, toda a Constantino, toda a Djalma, a gente vai poder fazer isso no verão. E depois do intervalo, você vai ver a cobertura completa da posse do prefeito Arthur Neto e dos vereadores. E também as cerimônias no interior do estado, agora em Manaus, são 11h08. Não sai daí que a gente volta já já. Política, empossados prefeito, vice-prefeito e vereadores. A cerimônia começou no Teatro Amazonas e encerrou na Prefeitura Municipal, onde houve a transmissão de cargo e a posse dos novos secretários. Cercado de convidados e jornalistas, Arthur Neto chegou ao Teatro Amazonas para posse junto com o vice Issa Abrão. Antes, os 41 vereadores eleitos prestaram juramento de guardar as constituições e defender a democracia. Depois foi a vez do prefeito eleito e do vice subirem ao palco do teatro. Crianças do Liceu de Artes Cláudio Santoro interpretaram um hino do Amazonas e logo depois foi assinado o livro de posse. Em seu primeiro discurso como prefeito empossado, Arthur falou dos enormes desafios e prometeu uma gestão sincera. Eu dizia, Manaus precisa de quem tapa buraco, eu vou tapar buraco. Manaus precisa de quem cuide de escola, eu vou cuidar de escolas. Manaus cuide de quem renove a Estaúça. Manaus precisa de quem cuide de saúde, aqui estamos nós. Manaus precisa de quem governe a cidade, tomando atitudes que a cidade existe. Muito bem. Falou também qual será a marca de sua administração. Resgatando a crença da sociedade civil no poder público ao nosso lado. Resgatando a ideia de que essa cidade tem futuro sim ao nosso lado. Manaus tem futuro e nós empenharemos toda a nossa vida na luta pelo futuro de Manaus. E como vai controlar as contas públicas? Preciso mais realismo. E eu sei que tem muita gente que trabalha com boa cabeça na economia do Amazonas para dizer que eu não estou dizendo nada que seja excludente da verdade. Nada que não seja absoluta expressão da verdade. Esses números desse presente passado, que são bons, nada tem a ver com o presente futuro, que é sombrio para uma empresa que perde a cada momento peso tecnológico, peso de competitividade. Nossa infraestrutura está arruinada. Tudo vai ser dito. Tudo vai ser muito claro. A transmissão de cargo foi no gabinete do prefeito. Amazonino Mendes entregou simbolicamente a chave da cidade a Arthur Neto. No auditório da prefeitura foram empossados os novos secretários municipais. O número de secretarias foi reduzido de 23 para 17. A quantidade de órgãos de administração indireta também caiu de 10 para 8. Nós temos então que procurar obter uma maior capacidade de investimentos, poupando, cortando na carne, enxugando secretarias, cortando tudo que é despesa que possa ser considerada supérflua, desnecessária.
Enquanto o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores eram empossados em cerimônia no Teatro Amazonas, uma festa era organizada do lado de fora, no Largo de São Sebastião. Uma festa para receber o prefeito eleito. Do Teatro Amazonas, o já empossado Arthur Neto seguiu para o Largo São Sebastião. No palco foi recebido por artistas e por um público entusiasmado. O prefeito acompanhou ainda a leitura de um poema sobre Manaus. Manaus é tão boa pra gente viver, pra gente curtir, pra gente sonhar. Às vezes olhando Manaus lá de cima, a luz do neon ou a luz do luar, parece uma nave pousada na selva. Arthur Neto discursou rapidamente. Disse que os desafios são muitos, mas que não há espaço para fuga. Os desafios são muito grandes, os desafios são poderosos, os desafios são terríveis, são exigentes, mas nós não vamos fugir do desafio em nenhum momento. Nós vamos enfrentar os problemas. Aquilo que não der para resolver vai ser dito com clareza, com transparência para o povo, como transparentes vão ser os gastos da prefeitura. Nós queremos enfrentar e derrotar os problemas que possam ser derrotados por nós nesses 4 anos. E o mesmo povo que aplaude cobra o cumprimento das promessas de campanha. Esperar o melhor possível dele, né? E que honre todos os compromissos que ele propôs para toda a população. As promessas já estão de bom tamanho. A festa da posse seguiu até às 9 da noite. E uma das primeiras ações do prefeito Arthur Neto foi um mutirão de limpeza na Zona Leste. O repórter Tiago Herculano tem as informações. Uma das primeiras medidas do prefeito Arthur Neto foi determinar que a cidade de Manaus fosse limpa. E o mutirão começou aqui pelo bairro Cidade de Deus. Eu vou conversar agora com o secretário da CEMUSP, o Paulo Farias. Paulo, por que vocês resolveram começar por esse bairro? Bom, essa região aqui, né, o prefeito Arthur tem maior carinho pela população, pelos moradores dessa área. A área já estava necessitando de mutirões de limpeza, então foi decidido que começaríamos por aqui, não é? A partir de agora, existe um cronograma? Sim, nós temos todo um cronograma de avanço dos mutirões, não é? Vamos divulgando paulatinamente, porque nós temos que contar com a parceria da população, que não comece a colocar o material, os seus entulhos, antes da hora na rua, porque isso pode trazer dificuldades de remoção. Então, na medida em que as frentes de trabalho forem avançando, hoje elas iniciam no Cidade de Deus e no Monte Sião, na medida em que eles forem avançando, o carro de som vai informando a população para que coloquem os seus entulhos na rua para a remoção. Isso é muito importante, principalmente agora na época das chuvas, em função do combate à dengue. Cidade de Deus, nós estaremos atuando aproximadamente 8 dias, Monte Sião 2. Coloquem à disposição na frente das suas casas entulhos e materiais que não têm mais utilidade. As equipes também estarão capinando e limpando as ruas e faremos a remoção rapidamente para que o bairro fique em boas condições. Agora o prefeito Arthur Neto esteve aqui, como é que foi essa passagem? Ele veio dar o start aqui para começar esse mutirão. Sim, o prefeito Arthur, ele desde ontem à noite, ele até recebeu o uniforme dos garis, não é? Ele é membro da equipe, ele não só é o comandante da equipe, como ele também é membro da equipe, ele faz questão de estar na frente de trabalho. Obrigado, secretário, boa sorte no trabalho. Tiago Herculano para o Amazônia TV. Depois da posse, foi hora dos vereadores eleitos escolherem quem iria presidir a Câmara Municipal pelos próximos 2 anos. A eleição da mesa diretora foi ontem à noite no plenário da Casa. 41 vereadores presentes e uma escolha a fazer. Quem iria compor a mesa diretora da Câmara? Pelo regimento, os candidatos à presidência se apresentaram primeiro. Bosco Saraiva, do PSDB, Valdemir José, do PT, e o então presidente Isaac Tayá, do PSD. Foi aí que veio uma surpresa. Isaac Tayá desistiu de concorrer, segundo ele, por uma união do grupo. Respeito a vocês que estão no nosso partido, em respeito à sociedade, em respeito à minha família, em respeito aos candidatos, eu deixo essa administração com boa sorte. Com 2 candidatos na disputa pela presidência, começou a votação. Nominal. 1 a 1, os vereadores votaram. Eu voto no Bosco Saraiva.
Senhor presidente, o candidato à presidência Bosco Saraiva. Uma vitória de goleada. 38 votos para Bosco Saraiva e 3 para Valdemir José. Logo após o resultado, Bosco Saraiva assumiu a direção dos trabalhos. Era o momento de decidir os demais componentes da mesa diretora, que de cara já poderia ser composta pelos nomes indicados pela candidatura do presidente eleito. Iniciou aí uma discussão. O regimento da casa ele não prega em momento algum que a eleição será feita de uma outra forma, a não ser de maneira nominal. Presidente, eu noto que há uma certa pressa no transcurso dessa eleição, mas ao invés de nós termos a votação nominal por cada vereador, Vossa Excelência apresenta os nomes de cada um nas suas respectivas funções. Quem se posicionar contrariamente se manifeste. Os nomes foram anunciados e, um a um, aprovados pela maioria dos vereadores. Valdemir José e professor Bibiano foram os únicos contrários a todos os nomes. A mesa diretora da Câmara ficou assim. Na presidência, Bosco Saraiva. O primeiro vice-presidente, Sildomar Abitbol. O segundo vice-presidente, Joãozinho Miranda. O terceiro vice-presidente, Mitoso. Primeiro secretário, Reiso Castelo Branco. Na segunda secretaria, Carlos Alberto. Na terceira secretaria, Vilma Queiroz. Na secretaria-geral, Socorro Sampaio. Na ouvidoria, Irã Nicolau. E na corregedoria, Jornada. O agora presidente da Câmara é do mesmo partido do prefeito eleito Arthur Neto, o que pode favorecer uma união de esforços. Ajuda porque Manaus reclama a união de todos no sentido de que nós possamos, de forma conjunta, vencer os graves problemas da cidade de Manaus. A Câmara, com o seu poder legislativo, discutindo e votando as leis que efetivamente beneficiem a cidade, e a Prefeitura fazendo o que tem que ser feito, sem dúvida nenhuma, sob a direção do prefeito Arthur, estará vencendo os problemas que Manaus precisa que sejam vencidos. E no interior do estado, a terça-feira também foi de cerimônias de posse. Prefeitos e vereadores tiveram um dia bem movimentado. A cerimônia de posse em Manicoré, no sul do estado, foi realizada no plenário da Câmara Municipal. Primeiro foram empossados os 13 vereadores. Em seguida, foi a vez do prefeito Lúcio Flávio do Rosário e do vice Paulo Sérgio Barbosa. Em Tabatinga, na região da Tríplice Fronteira, autoridades brasileiras, peruanas e colombianas participaram da cerimônia de posse de 15 vereadores. Em seguida, foram empossados o prefeito eleito Raimundo Carvalho Caldas e o vice Carlos Donizete. Em Presidente Figueiredo, tomou posse o prefeito Neilson Cavalcante e o vice, Jari Dutra, além dos 11 vereadores do município. Em Boa Vista do Ramos, foram empossados 9 vereadores, o prefeito Aminta Júnior Lopes e o vice Pedro Dácio. Em Manacapuru, maior colégio eleitoral do interior do estado, o Washington Regis assumiu a prefeitura para seu segundo mandato. Em seguida, foram empossados 15 vereadores e o vereador Vanderlei Barroso foi eleito presidente da Câmara Municipal. Em Itacoatiara, o prefeito Mahmoud Ahmed Filho e o vice Joselito Barbosa assumiram em cerimônia realizada na quadra da Escola Estadual Vital de Mendonça. Em Parintins, a posse do prefeito Alexandre Dacar Braz e do vice Carmona Oliveira ocorreu durante uma festa na Praça dos Bois. Em Rio Preto da Eva, a cerimônia de posse ocorreu em um ginásio esportivo. Foram empossados 11 vereadores e em seguida foi a vez do prefeito Luiz Ricardo e do vice Hernani Santiago. E em Apuí, a posse foi ontem à noite. Apenas o nome do vice-prefeito foi anunciado como secretário de Saúde. Durante a solenidade de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, o vereador Wagner Luiz da Silva, do Democratas, foi eleito presidente da Câmara Municipal para o próximo biênio. O prefeito Admilson Nogueira assumiu prometendo formar uma comissão para analisar os documentos contábeis da prefeitura, que, segundo ele, possui uma dívida aproximada de 14 milhões de reais. No primeiro mês de mandato, o prefeito também deverá editar decretos e portarias para organizar o quadro funcional da prefeitura. Só a partir de então, nomeará um a um os secretários municipais. Em Nova Olinda do Norte, o prefeito não foi passar o cargo para Adenilson Lima Reis. O novo prefeito teve que receber a faixa das mãos do presidente da Câmara Municipal. 11 vereadores também foram empossados por lá.
E você vai ver no próximo bloco, moradores do Parque 10 denunciam terceirizados da Amazonas Energia que estariam aplicando notificações irregulares. E ainda na nossa entrevista de hoje, o assunto é a revitalização do centro de Manaus. Não saia daí que a gente volta já já. Agora em Manaus são 11h24. Eu te espero. Até já. Começou hoje o recadastramento da meia passagem para os estudantes. O recadastro pode ser feito de graça em uma das 50 lan houses conveniadas com a prefeitura, localizadas em diversos pontos da cidade, além dos postos de atendimento do Sinetran. O processo de recadastramento é necessário para atualização de todas as informações referentes ao aluno. Se foi aprovado para outra série, mudou de curso, de endereço ou de instituição de ensino. Durante esse período, o estudante poderá comprar 32 créditos referentes à cota de férias. O recadastramento deve ser feito até o dia 31 de janeiro deste ano por meio do site www.estudantes.manaus.am.gov.br. O período de matrículas para as escolas de tempo integral aqui no estado vai terminar nesta sexta-feira e sobre esse assunto a gente vai conversar com a gerente de matrículas da SEDUC, a Irlanda Araújo. Obrigado pela participação, Irlanda. Até sexta-feira, quem é que... quantos inscritos até então? Bom, o processo seletivo desse ano, ele teve aproximadamente 11.500 alunos inscritos, concorrendo às 2.398 vagas que foram oferecidas nas escolas de tempo integral. E como é que é feita essa triagem, essa seleção? A Secretaria determina 3 critérios para selecionar o aluno. Pode se inscrever qualquer aluno, independente do bairro de onde ele mora e para a escola que ele desejava a vaga. Mas os critérios de seleção é que, conforme determina a própria legislação federal, o aluno tem direito a estudar numa escola próxima do seu endereço. Nessa questão de proximidade, a Secretaria determinou um raio de 2 quilômetros do entorno da escola. Então, aqueles alunos que estavam contemplados nos bairros contidos nesses 2 quilômetros, eles tiveram a preferência, né? E, claro, como o quantitativo de aluno é maior do que o quantitativo de vaga, foi para o segundo critério para desempatar. Esse segundo critério é que o aluno tivesse a menor idade para aquela série que ele estaria cursando. E ainda, se houvesse empate, o empate seria feito pelo aquele aluno que tivesse o melhor rendimento, ou seja, o aluno com a maior nota. Então, no caso de mais de 11 mil inscritos, até sexta-feira é o quê? É o prazo para definir de quem são essas vagas? As vagas já foram definidas, todos os alunos inscritos foram classificados. Eles receberam uma ordem de classificação. Desses classificados, eles foram selecionados de acordo com a quantidade de vaga que cada escola oferecia para cada série. Então, de hoje, dia 2, até sexta-feira, dia 4, é o período de confirmação de matrícula para esses alunos que efetivamente ganharam a vaga, ou seja, os alunos que foram selecionados para aquela escola. Lembramos aos pais, aos responsáveis, que não esqueçam a documentação do aluno. Isso é extremamente importante. Essa documentação, o que é? O documento de identificação da criança, certidão de nascimento ou carteira de identidade, a carteira de vacinação das crianças do 1º ao 5º ano, o comprovante de residência, um documento de identificação do responsável, seja o pai, a mãe ou um outro responsável legal, além de um comprovante de escolaridade para aqueles alunos a partir do 3º ano do ensino fundamental. Então, essa é a documentação necessária. Pai, mãe, responsável pela criança, você que ganhou, seu filho ganhou a vaga, compareça à escola até sexta-feira, leve a documentação e confirme essa matrícula. Os alunos que não tiverem essa matrícula confirmada, ele vai perder essa vaga a partir da segunda-feira e será chamado para essa vaga aqueles que ficarem em lista de espera. E o principal, não deixar para a última hora, para não tumultuar? Não deixar para a última hora. A matrícula, essa confirmação é feita na própria escola onde o aluno ganhou a vaga. Então, o pai, a mãe, o responsável comparece à escola, munido da documentação, confirma a matrícula e aguarda o início das aulas dia 4 de fevereiro. Irlanda Araújo, muito obrigado pela participação aqui na Amazônia TV. Um bom trabalho para você. Obrigada, nós agradecemos e estamos à disposição para qualquer esclarecimento que a população precise e que vocês também precisam.
E olha só essa história, moradores do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, denunciam uma suposta ação abusiva de funcionários terceirizados da Amazonas Energia. Eles estariam aplicando notificações irregulares. Na semana passada, funcionários terceirizados da Amazonas Energia foram à casa deste funcionário público no bairro Parque 10 e, sem a presença de uma testemunha, fizeram uma inspeção no relógio de luz da residência e afirmaram que havia um desvio de energia. Eles não fizeram inspeção na minha casa, eles não entraram na minha casa e nem fizeram a medição para saber que com os aparelhos ligados estava havendo, contando normalmente no contador. Seu Raiol ainda reclama que a notificação apresentada pelos funcionários não tem nenhum número de contato ou endereço da concessionária e que ele tentou entrar em contato por alguns telefones, mas em nenhum foi atendido. Abri o site da Amazonas Energia, comprovei que está informado lá que o call center está com defeito, porém, os números de telefone informados, ninguém atende. E a situação embaraçosa não ocorreu somente na residência dele. Um dos vizinhos passou pelo mesmo constrangimento e teve que, inclusive, chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Foi necessário, inclusive, ele levar o caso à polícia. E foi provado para eles que esse desvio não existia. Em entrevista ao Bom Dia Amazônia de hoje, a gerente do Departamento de Medição e Fiscalização da Eletrobras Amazonas Energia, Nayanara Tolosa, orientou que o cliente não deve pagar nenhuma quantia direta ao funcionário. A notificação dada ao proprietário vai gerar um protocolo para a Amazonas Energia, que posteriormente entrará em contato com o cliente para notificá-lo. Em seguida, o cliente tem 30 dias para fazer a defesa. Um assunto polêmico e que parece não ter fim. É assim a cada mudança de gestão em Manaus. Eu estou falando das mudanças no centro da cidade, como, por exemplo, limpeza urbana, lugar adequado para os camelôs e por aí vai. Nosso entrevistado de hoje é o novo secretário de requalificação do centro de Manaus, Rafael Lemos Assayag. Bom dia, secretário. Bom dia. Já começo lhe perguntando o que é que vai ser feito em caráter emergencial, qual é a primeira mudança no centro. Bom dia. Bom dia. Bom, hoje nós vamos fazer uma ação junto com o prefeito, o secretário de limpeza pública, junto à associação comercial, junto à CDLM e os representantes dos camelôs, para a gente conhecer um pouco, a gente detectar a situação em que estamos do ponto de vista de limpeza. Se você for ao centro da cidade, ao final da tarde, entre 6h30 e 7 horas da noite, você fica horrorizado e chocado com as cenas que nós vemos lá. São montanhas de lixo, um lixo completamente misturado, completamente jogado de uma maneira inapropriada nas ruas e que compromete a nossa imagem perante os clientes, perante a população em geral, perante os nossos turistas e afeta a nossa autoestima. Pretende-se aumentar o número de agentes de limpeza, abrir concurso, alguma coisa do gênero? Com certeza. Só que a abertura de concurso para limpeza, isso leva um tempo. Nós precisamos agir de imediato com os recursos que nós dispomos, com a equipe que nós já dispomos. Foi por isso que o prefeito Arthur Virgílio, uma vez eleito, e conforme promessa de campanha, montou a Secretaria do Centro, porque a ideia é priorizar as ações nessa área. O centro é a identidade da cidade. É com a construção do centro que Manaus cresceu no seu entorno, é com o centro que as pessoas se identificam e tem que voltar a se identificar. Atualmente não acontece isso. Estacionamento e trânsito, secretário, é um assunto que é tão chato para quem frequenta o centro da cidade. Alguma coisa está prevista para isso, Zona Azul? Sim. Nós concordamos plenamente com o projeto da Zona Azul, que já vinha da gestão anterior, com uma diferença. No projeto anterior havia previsão de parquímetros, que era a instalação daqueles aparelhozinhos ao lado de cada vaga. Nós entendemos que isso é um processo cultural muito mais complexo e que deve envolver atualmente os flanelinhas, a equipe que faz a coordenação, entre aspas, do estacionamento do centro. Nós sabemos que, na verdade, não existe coordenação nenhuma. O que acontece? Atualmente, se você for 7h30 da manhã, você vai encontrar as principais ruas do centro totalmente tomadas. E se você passar ao longo do dia e chegar ao final do dia, aqueles mesmos carros vão estar estacionados nas mesmas vagas. Por quê? Porque são vagas ocupadas por camelôs, ocupadas por proprietários de lojas, por vendedores de lojas, e que não permitem o ciclo das vagas por aquele que é o cliente que vai usar efetivamente, que vai comprar aqueles produtos. Então, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. Nós estamos afastando os clientes em favor de um pseudo-conforto para aquelas pessoas. A primeira medida é nós localizarmos outros pontos da cidade, próximos ao centro,
para que essas pessoas que passam o dia com o carro parado possam estacionar e libere aquelas vagas de maneira rotativa para as várias pessoas que vão frequentar o centro ao longo do dia. Revitalização da ala histórica do centro. Existe alguma parceria já pré-firmada com o IPHAN, algo previsto? Não. Nós começaremos agora o diálogo com eles. Queremos ter a melhor relação possível com o IPHAN. Nós sabemos que esse foi um ponto muito complicador na questão da reforma do teatro, do mercado municipal, em outras obras que aconteceram no centro. E nós queremos ter com eles a melhor relação possível, uma relação de alto nível, uma relação que vá a favor do patrimônio histórico da cidade. É importante se ressaltar aqui que há muitos anos já vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Cultura um bom projeto de revitalização do centro, Secretaria de Cultura do Estado. E nós queremos nos integrar a esse projeto que tange a reforma do patrimônio histórico e até criar uma saudável competição. Quem vai reformar mais? Eles ou nós? Eu lhe garanto, eu já sei quem vai ser o vencedor dessa disputa, vai ser o povo de Manaus, não tenho dúvida. Tomara, daqui a pouco a gente volta a conversar, peço ao senhor que fique mais um pouquinho, que a gente já tem outras perguntas para o senhor. E como será que fica a previsão do tempo para hoje em toda a região norte? Vamos ver no mapa. A quarta-feira vai ser de chuva em toda a região norte, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. Céu nublado com chuvas bem distribuídas no Amazonas, em Rondônia, Pará, Maranhão, Amapá e Tocantins. Em Roraima, sol forte o dia inteiro. Em Manaus, a mínima é de 23 graus e em Belém, também de 23 graus. Já em Porto Velho, a temperatura máxima chega aos 29 graus e em Boa Vista, aos 33 graus. Prepara o guarda-chuva. Depois do intervalo, a gente continua conversando com o secretário Rafael Assayag sobre as mudanças que a nova gestão pretende fazer no centro da capital. E você vai ver também, ano novo, saúde em dia. O Pedala Manaus fez o primeiro evento do ano lá na Ponta Negra. Não saia daí que a gente volta já já. Agora em Manaus, 11 horas e 39 minutos. Você já acessou o G1 Amazonas hoje? Então fique bem informado. Vamos dar uma olhadinha comigo? Um dos destaques é a morte de uma mulher de 28 anos que morreu eletrocutada na zona leste da capital. Ela estava dentro do carro com a filha de 2 anos quando um fio de um poste caiu sobre o veículo. A mulher tentou correr e, quando colocou o pé no chão, sofreu a descarga e não resistiu. A criança foi encaminhada para o Hospital João Lúcio. E você vai ver também que 23 presos beneficiados pela saída temporária estão foragidos. Eles foram beneficiados com a saída de fim de ano e não voltaram como combinado. Se você quiser saber mais detalhes, basta acessar o nosso portal G1 Amazonas. O endereço está aí no seu vídeo. E nós voltamos a conversar com o secretário de Requalificação do Centro de Manaus, Rafael Assayag, agora para falar de um assunto, secretário, mais polêmico ainda: camelôs. Vendedores ambulantes reclamam, sentem a necessidade de ter um local digno, protegido de sol e chuva para trabalhar. Nessa gestão, nós teremos esse local? A questão é até mais ampla, ao meu ver. A população de Manaus exige uma solução para a questão do camelô. É algo que é imperativo, é imperiosa essa ação, é algo que o prefeito Arthur Virgílio e a gestão como um todo querem fazer, e é uma questão que os camelôs de fato clamam por fazer. Mas a primeira questão que nós temos que agir de maneira muito tranquila, mas muito firme, é fazer a separação de quem é camelô e de quem não é camelô. Porque existem muitas pessoas que se aproveitam hoje da situação que foi colocada no centro e outros grupos agem se misturando ao grupo dos camelôs. Existe algum tipo de cadastro para definir quem é e quem não é? Existe um cadastro antigo de 2005, que é um ponto fundamental, é uma base importante para a gente agir. Mas a gente tem a parceria com as próprias lideranças dos camelôs, que manifestam isso para a gente. Então, entre os camelôs hoje, nós temos infiltrados agiotas, que tomaram as bancas de camelôs. Nós temos estrangeiros, haitianos, colombianos, venezuelanos, peruanos, bolivianos, coreanos, chineses, que são pessoas que são bem-vindas à nossa terra, mas que nós não temos condições de absorver dessa forma. Vão para outros usos, outras tarefas, outras atividades, não essa. Nós temos funcionários públicos que têm bancas de camelô para complementar a sua renda. E nós temos até mesmo lojistas que colocam uma banca na frente ou próximo para vender um outro tipo de produto. Então nós temos que diferenciar. O camelô vai ter um melhor tratamento por nós, um tratamento diferenciado para buscar essa solução. Mas as pessoas que não são os chamados camelôs históricos, tradicionais, esses a gente vai ter que ter um comportamento diferente, diferenciado. Eles vão ter que sair desse segmento de
de maneira pacífica, ordeira, mas vão ter que sair. Mas vai haver sim a construção de shoppings populares. Sim, isso é uma necessidade imperiosa. Nós temos várias ações. Primeiro separa, depois nós temos que verificar quem são os camelôs que estão dispostos a permanecer na atividade. E nós temos shoppings populares no centro, no bairro e próximas paradas de ônibus. É fundamental que os shoppings populares tenham um fluxo de pessoas. Não adianta simplesmente desapropriar uma casa que não tenha saída para outra rua, que não permita esse tráfego, esse trânsito de pessoas por dentro dela, e que aí a gente vai matar o camelô por inanição, não vai dar renda para ele, consequentemente ele vai voltar para a rua, ele vai voltar a fazer uma pressão popular para a rua. Tem que ser lucrativo para ele. Essa é a nossa visão, essa é a base do diálogo com os camelôs. E os feirantes ali, Manaus Moderna, aquela área? A questão da Manaus Moderna passa por um ponto fundamental, que é a reabertura do mercado municipal Adolfo Lisboa. Esse mercado está fechado já há 2 gestões. Houve, conforme como já foi dito, problema com o IFAM e vários outros problemas. Há uma firme decisão do prefeito de inaugurar esse mercado no dia 24 de outubro, dia do aniversário da cidade, e nós vamos cumprir essa data. Já tivemos reunião com a construtora sempre se mostrou muito bem intencionada em relação a isso, então nós vamos trabalhar nesse foco. Esse é um dos pontos centrais na gestão Arthur Virgílio, até do ponto de vista de simbolismo, a reabertura do mercado municipal. Meio ambiente, secretário, algum projeto de meio ambiente no centro da cidade? A questão do meio ambiente é outro ponto urgente que nós vamos atacar. Já conversei com a secretária Kátia Helena, secretária do meio ambiente, e nós queremos fazer uma avaliação das condições das árvores do centro. Na semana passada houve um acidente com uma árvore que caiu no bairro do Dom Pedro e quase matou uma família inteira. Imagine nas árvores do centro que são mais antigas ainda, que estão sujeitas a uma situação ainda pior. Nós precisamos avaliar as condições dessa árvore. Nós precisamos replantar as árvores no centro. Rubens, eu nasci na Beneficente Portuguesa e morei durante minha infância praticamente toda na rua Saldanha Marinho, lá no centro. Quando eu vivia naquela época, a rua era completamente arborizada. Hoje existem vários quarteirões daquela rua e várias ruas no centro que não tem uma única árvore. Nós temos que replantar as árvores do centro. O centro tem que ser confortável do ponto de vista térmico, do ponto de vista estético. E a árvore, ela garante esse conforto para a gente. A Getúlio Vargas é um grande patrimônio, aquelas árvores que nós temos lá. Já existem buracos, porque as árvores caem, são cortadas e não são repostas. E existe a possibilidade daquelas árvores serem perdidas por ervas daninhas que não estão sendo cuidadas. Que bom, secretário. Vamos agir aí. Obrigado pela participação aqui na Amazônia TV. Portas sempre abertas para o senhor e que consigamos fazer tudo isso mesmo o quanto antes. Obrigado pela participação aqui na Amazônia TV. Muitíssimo obrigado, as ordens. Um ano de muita saúde, esse é o resultado esperado para os ciclistas que iniciaram 2013 pedalando aqui na capital. O movimento Pedala Manaus se reuniu na orla da Ponta Negra. Estes ciclistas se reuniram na primeira manhã do ano na Ponta Negra para um passeio pela zona oeste da cidade. Estão trazendo para o ano novo as boas atitudes do ano velho. A gente trocou vários outros tipos de lazer pela bicicleta, né? A gente resolveu começar o ano já se preparando e treinando para as próximas competições que virão. O Pedala Manaus incentiva o uso das bicicletas, tanto para o lazer quanto como meio de transporte. Tem a turma das trilhas, a turma dos longos percursos, dos passeios na cidade. Nós, os Glory Bikes, nos especializamos em andar pela cidade, né? Nós criamos normas de segurança para orientar o nosso pessoal que anda conosco e também começamos a criar o cicloturismo no município próximo ao interior da cidade, aliás, do estado. Os ciclistas participam de vários grupos ao mesmo tempo. Lani, por exemplo, veio com os amigos pedalar neste feriado, mas participa também de um grupo exclusivo e familiar, só de mulheres. A mulher pedala, ela é trabalhadora, ela é mãe e também curte o lazer e reúne a família através da bicicleta. Então foi uma oportunidade. O Amazônia TV fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado amanhã, no mesmo horário, a partir das 11 horas. O que você quer ver aqui no nosso jornal? Ligue pra gente, dê a sua sugestão de reportagem, 3216-5551. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente quarta-feira. Até amanhã. Pixel, a garota perfeita. Hoje, na sessão da tarde. Assista agora Globo Esporte.